Bom, pessoal, prosseguindo a nossa análise sobre a equação de segundo grau, nós faremos agora uma série de exemplos que envolvem as aplicações dessa equação de segundo grau. Vamos detalhar de maneira bastante cuidadosa como que eles serão inseridos e a forma algébrica de resolução de cada um desses. Os exemplos que aqui farei, disponibilizarei através de um PDF todos os enunciados, para que a gente possa acompanhar tudo da melhor forma possível. Ok? Separei 4 exemplos dentro dessa exposição e nós faremos a partir de agora a resolução deles. Ok? Bom, o primeiro exemplo é um fenômeno associado à meteorologia. Onde a equação de grau 2 se insere. A ideia seria a seguinte, em um dado dia na cidade de São Paulo, o Serviço de Meteorologia identificou que a temperatura atingiu seu valor máximo às 14 horas. Então, apresentou um máximo às 14 horas. E essa informação da temperatura dada em graus Celsius é uma função do tempo que era medida em horas através da seguinte representação. Então, é dada uma função medindo a temperatura em graus Celsius, descrita através dessa expressão, F igual a menos t quadrado, mais b vezes t, menos 156 no intervalo quando t é medido entre 8 e 20, excluindo esses dois valores. O questionamento nesse exemplo aí é encontrar o valor de b, encontrar b. Essa que é a ideia. Então, o Serviço de Meteorologia informa que o máximo da temperatura foi atingido às 14 horas e que a função de temperatura é dada através dessa função, que é uma função de segundo grau, que é medida no intervalo entre t igual a 8 e 20. Ou seja, essa função de temperatura é válida para o intervalo de tempo entre as 8 horas da manhã e as 20 horas, ou 8 horas da noite. E o que ele quer que eu encontre é o valor dessa constante b. Pois bem, para resolver o exemplo dessa forma aí, nós teríamos que atacar o problema por dois caminhos. Primeiro, ele informa que o máximo acontece aqui, nesse período, nesse horário, às 14 horas. E que nós temos uma função f em que a gente conhece o sinal do termo de grau 2. Ora, o conhecimento do sinal do termo de grau 2 nos dá uma informação associada ao quê? A concavidade da nossa parábola. Porque nós temos uma função de segundo grau. E por que eu ataco o problema por esse caminho? Essa palavra, esse termo máximo aqui, ele está intimamente ligado à forma da descrição da curva dessa equação de segundo grau. Então, por mais que eu não saiba ainda o valor de b, eu sei que essa função pode e deve ser representada através de uma concavidade, que nesse sinal aqui sendo negativo é voltada para onde? Para baixo. Então, isso nos indica o seguinte, que por mais que eu não sei a forma precisa do grau dessa função, eu sei que ela tem a concavidade voltada para baixo por conta do sinal. Logo, visualmente, ela tem um ponto aqui, que é de máximo. E esse ponto de máximo é o link que eu vou fazer com essa informação que ele me dá aqui. Porque no máximo, nós sabemos que é possível calcular o vértice, que por sua vez tem as coordenadas menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Isso na forma de declaração de variáveis. A primeira coordenada é uma coordenada associada a x e a segunda coordenada associada a y. Ok, só que no nosso problema, x é outra variável e y é outra variável. Então, x é a variável independente, que nesse caso é associado ao tempo, então é o t de v, e o y é associado ao f, que é a temperatura em função do tempo. Então, temperatura f em função do tempo t. E aí, como é que você identifica o valor do B? É agora que você faz essas conexões entre a fórmula do vértice
entre a parábola com gravidade para baixo e o fato de ele ter informado que a temperatura tem um máximo às 14 horas. Então, quando ele informa para a gente que o máximo é às 14 horas, então eu sei o seguinte, olha, que o máximo acontece em um ponto, que ele diz que são as 14 horas, que representa para nós quem? O t. Nós sabemos que a coordenada do tempo t é dada aqui no vértice por menos b sobre 2a. Então a gente sabe que nesse momento a temperatura vai atingir um ponto máximo, quando o t for às 14 horas. Dentro dessa linha de argumentação, como aqui na frente não tem nada, é como se houvesse quanto? 1, mas 1 negativo. Então, daí o que eu faço é substituir o meu A por 1 negativo. Eu igualo isso a 14 e daí eu tenho a multiplicação em cruz. Menos 2 vezes 14 dá menos 28, então menos B igual a menos 28. Eu multiplico por menos 1 aqui para cancelar os sinais de menos que existem em ambos os lados. Então, o B aqui que eu procurava é igual a 28. É isso que finaliza esse exemplo, que é uma aplicação em que o fundamental é entender que a palavra máximo está linkado, no caso, ao gráfico da parábola. Que como nós descobrimos que a concavidade era para baixo em função do valor do sinal A, nós aí tínhamos um caminho aberto para, usando a expressão do vértice, conseguíssemos chegar onde nós chegamos, que é no valor de B igual a 28. Okay? Esse aí é o primeiro exemplo que nós montamos e resolvemos com a aplicação da equação de grau 2. Segundo exemplo, no exemplo 2, escrevi aqui. Sempre reiterando, todos esses exemplos serão disponibilizados, os enunciados na forma de um PDF para vocês. Tá? Ele menciona para nós o seguinte, nesse segundo exemplo. Um trem percorreu 200 km em um certo tempo com velocidade constante. Então, imagina que um trem percorreu aí uma trajetória de 200 km em velocidade constante. Essa é a ideia. Né? Para percorrer essa distância em 1 hora a menos, a velocidade deveria ser de 10 km por hora a mais. A pergunta é, qual era a velocidade do trem? Esse aqui é o questionamento. Então, ele diz que o trem percorre 200 km em velocidade constante e menciona que para percorrer essa distância em 1 hora a menos, ele vai se deslocar a uma velocidade, deveria se deslocar a uma velocidade de 10 km por hora a mais. Ele quer saber qual é a velocidade nesse caso. Bom, o caminho inicial aqui é pensar que distância, no caso um S aqui, está associado com velocidade e o tempo através dessa equação. Você normalmente conhece pela definição de velocidade, que é espaço sobre tempo. Então, se você isola o S aqui, ó, multiplicando embaixo por 1, como se não tivesse nada, mas existe, então S é igual a também a multiplicação aqui de V por T. Ok, nós sabemos isso. Sabemos que o trem percorreu 200 km. 200 km com velocidade constante vezes T. E sabemos isso até o momento. Ok, ele fala que para percorrer, né, essa distância aí, com uma velocidade de 10 km/h a mais, com um tempo menor em 1 hora, eu vou executar, nesse caso, para determinar a velocidade com que ele se desloca nessas condições, usando essa forma mais uma vez. Agora, como é que eu vou fazer o usufruto dela? Olha, ele quer calcular a velocidade que o trem se locomove, considerando que você percorre 200 km, mas para encontrar essa velocidade, ele diz que eu vou ter que me deslocar mais 10 km por hora, uma velocidade maior, e percorrer essa distância num tempo inferior, ou seja, a t menos 1. Mais uma vez, conforme o que ele está mencionando do enunciado. Para percorrer essa distância em 200 km, que é 200 km,
A velocidade deveria ser de 10 km por hora a mais, ou seja, por isso eu somei, com um tempo inferior a 1 hora a menos. É isso que ele quer que eu faça e a partir daí eu quero determinar a velocidade do trem. Então, se eu quero calcular a velocidade do trem, então eu vou ter que escrever essa função em toda ela em termos de quem? De v. Ou seja, na prática, tudo que está aqui, em termos de variável, de letra, tem que ser escrito em termos de v, de velocidade. E aí como é que eu faço para executar essa mudança? Eu uso essa informação do início, escrevendo t em função do v. Então vai t igual a 200 dividido por v. O v está multiplicando, passo para cá dividindo. Então daqui, o que eu faço? Eu venho e substituo aqui, ó, nesse lado. Por quê? Porque eu quero deixar tudo em termos de velocidade. Essa que é a ideia. Então, para fazer isso agora, de forma passo a passo, o que eu faço? Escrevo 200, vamos repetir aqui, ó, v mais 10, e aqui no lugar do t eu vou colocar 200 sobre v, 200 sobre v, vou deixar destacado aqui, e agora venho com menos 1, e venho aqui. Quando eu chego nesse ponto, eu vejo que tudo está em função de v, e agora o que eu faço? Uma propriedade muito importante em matemática, que é distributiva. Então você vai distribuir a multiplicação de v por 200 sobre v e este, e da mesma forma nós vamos fazer 10 vezes esse e 10 vezes esse cara aqui, ó. Então são 4 multiplicações que nós vamos executar. Então nesse processo, 200 vai ser igual a v multiplicado por 200 sobre v, vou deixar assim, v vezes 1, que é v com sinal de menos, 10 vezes 200 sobre v, e 10 vezes 1, que é 10. Assim, fiz as 4 multiplicações. Agora eu cancelo v com v, aqui, na multiplicação, então eu tenho 200 igual a v. Menos v, aqui, ó, tá vendo? Perdão, aqui vai ficar 200, né? Eu cancelei v com v, não o 200 com 200. E aí eu vou ter aqui, ó, 10 vezes 200, que é 2.000. Então vai ficar 2.000 sobre v. E aqui menos 10, dessa forma. E agora o que eu vejo? Que eu vejo que tem a função em v, então eu vou começar a cancelar termos. Como que eu vou fazer isso? Olha, o 200 eu posso passar aqui para a esquerda. Então, quando eu fizer isso, vai ficar 200 menos 200. Eu posso passar também quem aqui? O 10. O 10 é negativo, então do outro lado ele vira positivo. Toda vez que você muda da igualdade de um lado para o outro, você muda o sinal. E aqui você mantém desse lado o 2.000 sobre v, certo? Menos v. É isso que eu tenho. Então daqui, ó, vai ficar 200 menos 200, que é 0, e sobra o 10. Então vai ficar tudo isso daqui, né? Também, se você porventura quiser deixar o 10 desse lado, poderia, não tem problema algum. Então vamos repetir esse pedaço aqui. 10 igual a 2.000 sobre v menos v. E como é que eu faço para sair daí agora? Aí eu tenho outro recurso matemático que é muito comum, que é você trabalhar com frações. Normalmente as frações são numéricas, mas aqui a fração envolve uma letra, uma variável. Muda a forma de calcular? Não, é a mesma coisa. A questão é que aqui é como se houvesse 1, e aqui também é como se houvesse 1. Então o mínimo aqui de 1 e v é o próprio v. Então você repete o v aqui, vamos colocar toda a expressão. Você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então v dividido por 1 é v vezes 10 dá 10v. v dividido por v é 1 vezes 2.000 dá 2.000. E v dividido por 1 é v vezes v dá v ao quadrado. Então vai ficar essa expressão aí, dessa forma. Então daí o que acontece? Como ela é comum, você vai aproveitar a parte numérica que está ali, a parte do numerador que aparece ali.
E nessa informação que nós temos, o que você vai gerar? Uma equação de segundo grau. Já dá para perceber aí, ó, você tem termo de grau 2, termo de grau 1 e você tem uma constante. Então vamos lá. Então nesse processo você vai ter o v quadrado passando para cá, vai ficar v quadrado, o 10v já está ali, 10v, menos 2000, e tudo isso agora vai ser igual a quanto? A zero. Né? Por quê? Porque ao passar dessa forma para cá, você já zerou tudo, o v vai embora também. É como se você estivesse fazendo isso, ó, v, vamos colocar aqui, ó, vamos separar aqui, v, e tudo isso aqui igual a zero sobre v, porque não está tudo no denominador de v, ou seja, aqui vai zerar. Então, zerando isso, você vai ter essa expressão toda igual a zero. Então, tudo isso vai ser igual a zero. Tirou o MC, obteve os termos, você gerou essa equação. E aí, para resolver, o que você faz? Usa o dispositivo de Bhaskara, que nós já conhecemos. Sempre lembrando, o primeiro termo aqui, o A é igual a 1, o segundo termo é o B, que nesse caso é 10, e o terceiro termo é o C, que nesse caso vale menos 2000. Nós vamos aplicá-lo na equação de Bhaskara agora. Então, quando eu fizer isso daí, você vai ter o seguinte, olha, acho o delta primeiro, que é o discriminante, que é o b quadrado, menos 4ac. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que vale menos 2000. Então, tá aqui, ó. Então, você vai ter delta igual a 100, menos com menos dá mais, 4 vezes 2000 dá 8000. Então, somando aqui, 8100, isso é muito positivo. Então, vai indicar que você vai ter duas raízes reais. Essa que é a ideia. E aí, uma vez que você faz isso, agora você vem e escreve a parte do discriminante. Não é x, no nosso caso agora é v, né? V é a nossa incógnita. V vai ser igual a menos b. Então, nós vamos pegar o menos 10, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 8100 sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, né? Que é o valor do nosso a. Então, fazendo isso, agora nós temos condições de resolver o exercício. Então, aqui, ó, prosseguindo, você vai ter ele igual a menos 10, mais ou menos, aí você extrai a raiz quadrada de 8100, que é 90. Por quê? Porque 90 vezes 90 dá 8100, sobre 2 vezes 1. Então, finalmente, você tem 10 mais ou menos 90 sobre 2, que vai te permitir duas respostas, né? Então, daí, menos 10, né? Então, daí, o que você tem? Você tem menos 10 mais 90 sobre 2, e você tem menos 10 menos 90 sobre 2. Então, nesse caso aqui, menos 10 mais 90 dá 80, que por 2 dá 40, que no caso é quilômetros por hora, e aqui menos 100 por 2, menos 50 quilômetros por hora. Então, a resposta que para nós faz sentido é o valor positivo, é a velocidade do trem no sentido do eixo positivo. Então, essa é que é a solução desse problema, ou seja, a velocidade com que o trem deve se locomover nessas condições é de 40 km por hora. E isso finaliza esse exemplo. Ele é um pouquinho mais longo porque você não tem a equação de segundo grau pronta, como no caso do primeiro exemplo, em que a gente calculou o vértice e resolveu. Aqui o trabalho começa antes, em você obter a equação de segundo grau, né? E para que a gente pudesse obter, o start aí é dado através da relação de velocidade com espaço e tempo. O que vem na sequência é uma interpretação de escrever a velocidade com um acréscimo de valor de 10 km por hora e o tempo com um decréscimo de 1 hora. Daí em diante, o próximo passo é você escrever tudo em função de v. Nós tínhamos o t de tempo e nós conseguimos fazer isso pela substituição lá da distância, né? Escrevendo o tempo em termos da velocidade. Feito isso,
processo algébrico de construção da equação, tirando MMC, e o restante era isso que nós fizemos agora há pouco, ok? Então, vamos para um próximo exemplo, uma outra aplicação. Que é a seguinte, o retângulo áureo, o retângulo de ouro, né, é um retângulo especial, né, em que as relações de comprimento e largura, né, são singulares. A relação entre comprimento e largura, nesses casos, dá origem a um número chamado de número de ouro, ou proporção áurea, que é muito comum na natureza, inclusive, né, nas artes e na geometria em geral. Então, nesse caso aí, nós podemos observar o seguinte, que a relação, vamos colocar exemplo 3 aqui, a relação de ouro ou relação áurea, ela é tecnicamente, né, gerada através, né, da relação que existe entre o comprimento e a largura de um triângulo retângulo. Então, digamos aqui, eu tenho um comprimento C, eu tenho uma largura L, e a relação indica que C está para L, assim como L está para C menos L. Então a ideia desse exemplo é o seguinte, ó, se eu considerar C igual a 1, fazendo C igual a 1, a ideia do exemplo começa agora, na sua resolução, né? Você vai gerar uma equação e a questão é encontrar a raiz positiva da equação gerada. Ou seja, essa raiz positiva, fazendo C igual a 1, é a tal da razão áurea, que vai gerar o tal do número de ouro. Ou seja, para resolver esse exemplo tem que ser dado essa relação para você. Daqui também é dado para você que C igual a 1. A partir daqui eu vou substituir e vou encontrar a raiz positiva dessa equação que vai sair daqui do processo. Então vamos lá. Eu venho e substituo C por 1. Então vai ficar 1 sobre L igual a L sobre 1 menos L. Até aqui tudo bem. O que eu faço? Multiplicação cruzada. Venho aqui e multiplico em cruz, nesse formato. Então quando eu multiplico em cruz nesse formato, o que vai acontecer agora nesse processo? Vai gerar para você uma equação de grau 2. Como que isso vai acontecer? Olha, L vezes L é L ao quadrado. Então aqui você vai ter 1 menos L vezes 1, que é 1 menos L. E aí você reescrever na forma de uma equação, você vai ter L quadrado, o menos L está negativo, passa para cá positivo. 1 é positivo, passa para cá negativo. Ok, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver essa equação. E aí cai de novo no uso do nosso Bhaskara. Então, delta vai ser igual a b quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 da fórmula vezes a vezes o c, que é negativo. Então, isso daqui vai me dar 1 ao quadrado, que é 1, e menos com menos, que é mais. Então, 1 mais 4 igual a 5, é positivo, vai gerar raiz, duas raízes. Então, no discriminante, que é o L agora, você vai escrever menos b, menos 1, mais ou menos b quadrado menos 4ac, ou seja, o delta, que é 5, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, daqui você vai gerar duas raízes, uma positiva, menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, e uma negativa. 1 menos 1 menos raiz quadrada de 5 sobre 2. Como a raiz quadrada ele vai me informar que é a tal da representação do número de ouro, ou proporção áurea, o resultado numericamente é esse valor que a gente tem aqui. Menos 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2. Ou seja, esse aqui que vai representar o que se chama na matemática de número de ouro, ou razão áurea. Correto? Essa aqui é a resposta que implica aí na resolução desse problema. Beleza? É isso daí. Vamos para uma próxima representação, que
que vai envolver aí o uso também da equação de segundo grau, só que agora com aplicações, né, específicas, ok? Então, feito isso, iremos mostrar em que situações também aparecem a equação de segundo grau. Então, uma delas é na geometria. Na geometria é aprendido que existe uma relação entre as diagonais de um polígono convexo e o número de lados que ele encerra. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: imagina que você tem um polígono, 1, 2, 3, 4, 5 lados, e eu quero calcular a quantidade de diagonais que aqui existe. Então, eu posso fazer isso de maneira visual. Então, vamos contar as diagonais. Então, uma aqui, duas, aí aqui eu tenho, ó, 3, 4, uma, duas, 3, aí aqui eu tenho 4, e aí eu tenho mais uma diagonal aqui, ó, 5. 5 diagonais que eu tenho nesse polígono. Então, para n igual a 5, eu tenho d igual a 2, d de diagonal, n de número de lados. Se eu fizesse agora um quadrado, ou um polígono de 4 lados, como queira, então você vai ter aqui uma diagonal, duas diagonais, e só. Então, para n igual a 4, eu tenho duas diagonais. Então, matematicamente, é possível identificar aqui a relação que permite me compreender a quantidade de diagonais em função do número de lados é dada com a expressão dessa natureza: n menos 3 sobre 2. E por que isso daqui representa uma equação de segundo grau? Porque se eu desenvolvo essa expressão, eu vou ter a representação dela envolvida. Então, como é que eu faço isso? N vezes n e n vezes 3. Então, daí, o que eu faço é o seguinte, cadê meu... tá aqui. Daí o que eu faço? É o seguinte, apagando aqui. Eu escrevo que D, fazendo um asterisco aqui, né, para não mudar. D vai ser igual a n vezes n, que é n ao quadrado, menos n vezes 3, que é 3n. E divido isso aqui por 2. Se eu separar, não quero apagar essa figura, eu tenho isso aqui como n ao quadrado sobre 2, menos 3n sobre 2. Isso é a representação de uma equação de segundo grau. Que equação é essa? É essa equação de modo que para que nós determinemos A, B e C, basta que nós observamos os termos de maior potência aqui e de menor potência. Então, de maior potência é o n quadrado, então o A para nós é meio, o B aqui para nós, que está associado ao n, é 3 sobre 2, e o C, como não tem uma constante isolada, é igual a zero. Então está aqui, ó, a determinação da expressão da diagonal, que é essa equação em verde. E aí, claro, se eu quiser testar aqui, aqui, aqui ou aqui, você vai perceber que de fato isso funciona. Quando n for 5, 5 menos 3 é 2, 2 com 2 cancela, sobra 5. Então você vai ter 5 lados. D igual a 5, 5 menos 3, 2. 5 vezes 2, 10, por 2, 5. Então você tem, na verdade, eu tenho n igual a 5, você tem 5 diagonais, né? Aqui que eu fiz, eu escrevi errado, são 5 diagonais. Então agora eu tenho aqui para n igual a 4, duas diagonais, 4 menos 3, 1, 4 por 2, 2. Beleza, agora está certo. E aqui eu tenho para n igual a 5, 5 menos 3, 2, cancela, sobrou 5, 5 diagonais. É isso. A fórmula funciona e, de fato, para qualquer polígono convexo, ela vai ser válida. Aí então uma aplicação bem interessante. E o que eu fiz aqui nada mais foi mostrar que ela, de fato, tem o perfil dessa equação de grau 2. Essa que é a ideia. Ok? Uma outra aplicação que surge, né,
é na física, né? Equação de grau 2 também aparece muito na física. Então, um cara muito famoso, né, um cientista chamado Galileu, ele verificou experimentalmente que desprezando a resistência do ar, desprezando essa resistência do ar, ele conseguiu verificar que a movimentação dos corpos de qualquer objeto nas proximidades da superfície terrestre, em termos da ação da aceleração da gravidade, indica que a distância percorrida em queda por esses objetos é proporcional de forma direta ao tempo ao quadrado. Ou seja, a distância percorrida é proporcional ao quadrado do tempo de queda. Então Galileu mostrou experimentalmente que essa distância S era proporcional diretamente ao tempo de queda ao quadrado e que essa relação permaneceria, né, constante, né, para esses objetos, para cada instante, para vários instantes. Né. Ele verificou também que essa relação de proporcionalidade, né, entre distância e tempo de queda era aproximadamente metade da ação da gravidade, né, ou seja, G sobre 2. O que nos faz concluir que, isolando o meu S aqui e multiplicando t quadrado por g, Galileu, no caso, chegou a essa relação gt quadrado sobre 2, que corresponde à distância percorrida por um objeto em queda livre. Considerando que esse g aqui é aproximadamente 9,8, né? No caso aí, na física, é a aceleração da gravidade dada nessa forma. Então, usando essa equação aqui, essa constante aqui, nós chegaríamos aí à expressão de 4,9t quadrado, substituindo 9,8 dividindo por 2. Esse símbolo aqui indica que o valor é aproximado. E por que isso daqui também é um exemplo de uma equação de grau 2? Olha aqui, ó, variável t elevado a uma potência de ordem 2. Então, nesse caso aí, nós temos a constatação do A nosso como 4,9 e o B igual a 0 com C igual a 0. Ok? Então nós vamos fazer aqui um exemplo agora do uso dessa equação de segundo grau numa situação mais amplificada, numa situação de um exemplo mais complexo, usando apenas a matemática, né? Trabalhando com a ideia matemática desse processo. A gente vai fazer com muito cuidado, porque vai envolver aí um pouco mais de conta para cálculo. Ou seja, o que nós vamos aqui executar é uma aplicação de um tipo de movimento em física que se chama de movimento uniforme variado, né? cuja equação nos traz a seguinte representação matemática. A distância, que eu vou chamar aqui com uma função f, está associada à aceleração, a uma velocidade, que eu vou chamar de b aqui, a uma velocidade, e eu vou associar essa velocidade com uma posição, que seria a posição inicial do nosso objeto. Seria a posição inicial. Para que eu tenha essa equação em mente, eu parto do caminho de que velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Isso a gente sabe, ΔS sobre ΔT. Mas a ideia aqui é verificar essa velocidade para intervalos de tempo cada vez menores. Então a proposta seria identificar a velocidade em cada instante da trajetória que está se locomovendo. É como se eu dissesse assim: a velocidade média é aquela velocidade que você usa para aferir, por exemplo, o valor que você obtém quando você percorre uma distância. Digamos que você faz uma viagem de 100 km e você se desloca aí durante 1 hora. Então, durante esse período, a velocidade média foi de 100 km por hora. Agora, o contexto em que eu vou aqui mostrar essa expressão, usando uma equação de grau 2, é a velocidade que você afere a cada instante. Ou seja, nesse percurso, ocorreu momentos em que você parou, quando você estava numa praça de pedágio, houve momentos em que você acelerou, houve momentos em que você reduziu por conta do tráfego. Ou seja, você
teve uma velocidade que é variável em função do tempo, ou seja, é uma velocidade instantânea e que na média produziu esse valor de 100 km por hora nesse exemplo hipotético. Então como é que eu consigo aferir isso usando essas ideias? É isso que a gente vai fazer agora. Então a ideia é a seguinte, imagine que você tem um ponto de partida, um referencial, né, em t igual a 0, e você percorreu durante um instante t uma distância x qualquer num tempo t. E claro, depois de um tempo, você percorreu uma distância a mais, uma distância adicional, que eu vou chamar aqui T1, né? E esse aqui T2 de T mais H. Ou seja, você percorreu isso num tempo T mais H, teve um incremento aqui que eu chamo de H. Então, nesse momento, você percorreu uma distância f de T, distância, e aqui você percorreu uma distância f de T mais H. Ou seja, por conta desse incremento aí no tempo. Digamos, a partir do instante t igual a 0, durante 1 hora você percorreu uma distância em função desse tempo, e depois, passado 1 hora e digamos 30 minutos, 1 hora e meia, você percorreu uma outra distância. Simples. Então está aqui o decréscimo entre as duas. Então a velocidade nesse caso é o quê? É a variação das distâncias que você percorreu, ou seja, f de t mais h menos f de t. Seria o quê? A distância final, que é essa reta maior, pela distância inicial, que é essa reta menor. E dividido pelos tempos, que seria o tempo final, que é t mais h, menos o tempo inicial, que eu chamei de t. Tudo bem? Ok. Então, dentro desse contexto aí, o t com o t eu cancelo, então vai sobrar apenas quem? Um h aqui embaixo. E aqui em cima? É aí que vem o nosso problema que nós vamos aqui aplicar. Nós vamos pegar aquela equação de movimento uniforme variável e nós vamos aplicar ela aqui. Então, eu vou repetir ela, f igual a t quadrado sobre 2 mais dt mais c. Então, eu vou aplicar ela duas vezes. Eu vou aplicar ela aqui e depois vou aplicar ela aqui. Aqui eu vou só repetir, porque é uma função de tempo. E também algo que eu tenho que relatar. Quando eu escrevo f e sem colocar o t entre parênteses, está subentendido que a função é do tempo. É isso, é a mesma coisa. Então vamos lá. Na primeira parte, e isso aqui é um exercício interessante, onde tem o t, eu vou substituir por t mais h. Eu vou atribuir, né, um valor para a minha função. Em programação você vai fazer muitas vezes esse processo. Você vai atribuir um valor para uma variável e aplicar dentro de uma estrutura de repetição, como um for, por exemplo, para executar um processo. E quando aquele processo for terminado, você vai para outra rotina. Então aqui eu vou atribuir ao t mais h, mensurando a diferença entre as distâncias. Então eu vou repetir o a sobre 2 aqui, e no lugar do t eu vou colocar quem? T mais h. Só que aqui pela nossa fórmula, isso tudo tem que ficar escrito o quê? Ao quadrado. Aí eu venho e escrevo b mais b, né? E no lugar do t faço a mesma coisa, t mais h. E repito o c aqui, ó. Então, isso tudo aqui é esse cálculo que nós estamos executando, é o f de t mais h. Depois eu vou subtrair do f de t e dividir tudo isso aqui por h. É o incremento que a gente tem lá. Então agora o que eu faço? Aí eu tenho esse t mais h ao quadrado. Então ele aqui pode ser expresso como sendo o produto dele duas vezes. Ou seja, t mais h que multiplica ele próprio. T mais h. No ensino médio se conhece isso como um produto notável. Digamos que eu não lembro da fórmula, então eu vou ter que fazer a distribuição na raça. T vezes T, T vezes H, H vezes T e H vezes H. 1 por 1. 4 multiplicações. Eu vou ter T vezes T, que é T ao quadrado. T vezes H, que é TH. Depois eu tenho H vezes T, que é HT, ou TH, tanto faz. E H vezes H, que é H ao quadrado.
Aqui eu posso juntar o TH com TH, então vai ficar 2TH e repito o H ao quadrado. E isso aqui é o que vai entrar aqui, ó, nessa expressão e multiplicar por A sobre 2, certo? Então agora nós vamos aqui apagar isso, fazer aqui em cima, para dar espaço, e vamos colocar. Então vai ficar A sobre 2, e vou colocar tudo isso. T quadrado mais 2TH mais H ao quadrado. E vamos continuar aqui em cima, ó, distributiva de B vezes T e B vezes H. Então está aqui BT mais BH mais C. Então está aqui a expressão toda aberta. O que eu faço agora? Vou distribuir aqui, ó. Então vai ficar AT quadrado sobre 2. Depois, ó, esse 2 com esse 2 cancela, então vai sobrar quem? ATH, tá vendo ali? Aí depois você vai ter AH ao quadrado sobre 2. E aí a gente repete o resto aqui, ó. BT mais BH mais C. Só tem letra, né? Mas é assim. E isso agora, a gente vai fazer o quê? Vai subtrair daquele f de t, na mesma função. Então, tudo isso daqui que é o f de t mais h, eu vou agora subtrair pela fórmula, né? Vamos colocar isso aqui, ó. Tudo isso a gente faz menos quem? A função f de t, que é quem? At quadrado sobre 2 mais bt mais c. Vou fazer isso. Vou colocar aqui entre parênteses porque tem um confronto de sinais. Então, quando você fizer o confronto entre os sinais, menos com mais dá menos, at quadrado sobre 2, menos com mais dá menos bt, menos com mais é menos do c. E agora, dá para fazer algum cancelamento? Vamos fazer. Então, o at quadrado 2 positivo cancela com at quadrado 2 negativo. O c positivo cancela com c negativo. E o bt negativo cancela com o bt positivo. Então, essa expressão foi toda embora. E o que sobrou aqui é o ATH, o AH ao quadrado sobre 2 e o BH. Sobraram esses termos aqui. Esses termos que sobraram vão ser divididos por quem? Pelo H. Eles vão dividir o H. Então agora eu vou apagar isso daqui. E nós vamos voltar para a expressão. A expressão era essa, ó. F de t mais H menos f de t sobre H. Ou seja, isso tudo que está aqui é esse pedaço que estava aqui. O f de t é aquela toda expressão que foi cancelada com esses três termos aqui, ó, que é ela própria, ó, tá vendo? Então, quando você fez isso, aí sobrou esses termos que eu deixei destacados, ATH mais H ao quadrado sobre 2 mais o BH. E tudo isso dividido por H. É fácil perceber que o H é comum aqui. Então, você pode colocar, isso é uma técnica muito usada na matemática, que é colocar em evidência. Então, quando você coloca em evidência, vai ter aqui o H como sendo AT mais A vezes H sobre 2 mais B. Ó, porque HAT é ATH, H vezes AH, H ao quadrado sobre 2 e B vezes H, ele próprio. Então, quando você faz isso, então você cancela o H com H. Portanto, a velocidade que você quer é isso aqui, ó. É A, vamos colocar aqui, né? B mais AT mais H sobre 2. Essa é a velocidade. Essa é a velocidade do objeto de forma que você analise o movimento tempo a tempo. E aí, uma consequência dessa fórmula é a seguinte. O H é aquele incremento que eu menciono de tempo. E à medida que você diminui esse incremento, você vai ter a velocidade quase que instantaneamente. Imagina, quando você analisa a velocidade num período de 1 hora, que é a média que eu supus, né, fazendo de forma, né, aleatória. Né? Peguei um exemplo aleatório e calculei a velocidade. Se eu reduzo isso para 40, 30, 20 minutos, 10 minutos, 1 minuto, fazendo esse H ficar cada vez menor, o que você vai ter é a velocidade no momento.
Então, se eu faço H, fazendo H bem próximo de zero, o que você vai ter é que a velocidade vai ser próxima a B mais A vezes T. Ou seja, no instante t igual a zero, inicialmente, considerando t igual a zero, ou seja, você está em repouso, o B representaria para nós ali a velocidade inicial do processo. B a velocidade final, B a velocidade inicial em função do tempo. Essa que era a ideia do uso dessa equação para que nós pudéssemos produzir aí um resultado matemático novo. É um exercício um pouco pesado, né, em termos das representações matemáticas, mas é basicamente o uso de álgebra, porque você multiplica termo a termo e depois efetua uma série de cancelamentos. Okay? É uma aplicação de equação de segundo grau que gerou aí no final uma equação de primeiro grau em termos da velocidade. É isso aí, valeu e até a próxima aula.